toda a terra se encherá e o Espírito de Deus virá. E o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus virá. Há um doce Espírito aqui, eu sei, é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Bom dia, paz do Senhor, glória a Deus. Quero ler com você hoje Mateus capítulo 20. Eu vou ler alguns versículos que contam a parábola dos trabalhadores da vinha. Diz assim a palavra do Senhor: o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha, eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Por que ninguém nos contratou? Responderam eles. Ele lhes disse: vocês vão trabalhar também na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora. E o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Palavra do Senhor. Se existe uma coisa
que nos esgota, nos estressa, se existe uma coisa que nos prejudica, é quando a gente vive a nossa vida e fica fazendo comparações com as outras pessoas. Isso é péssimo, isso é capaz de adoecer a nossa vida. Se existe algo também que igualmente nos mutila, nos machuca, violenta a nossa alma, é quando a gente vive e o nosso olhar se volta para o outro aguardando uma punição. Quem tem irmãos sabe muito bem o que eu vou dizer, porque isso é muito comum, os irmãos brigam. E parece que há um sabor estranho, mas há um sabor no coração dos irmãos de buscarem nos pais uma oportunidade de que o irmão seja punido. Não é verdade? Pai, ele me fez isso. E a gente cobra do pai, a gente cobra da mãe que haja uma punição. Eu pergunto para você nesse sábado, chuvoso aqui em Itaipuaçu. A punição de alguém abençoa você? Os seus problemas estariam resolvidos se as pessoas, talvez até mesmo que te fizeram mal, fossem punidas. Quando se trata de questões humanas, talvez negócios, situações dessa natureza, a gente pode aplicar o princípio da justiça. Mas quando se trata do reino de Deus, quando se trata do evangelho, lembre-se que o que nós estamos falando aqui começa descrevendo, pois o reino dos céus é como, e aí Jesus conta uma parábola. Nós estamos falando sobre o reino dos céus. E a gente crê na validade desse reino não apenas como uma expectativa futura, mas a gente crê que no dia que nós acolhemos a graça do Senhor Jesus nos nossos corações, o reino começou. A gente pode até dizer que o reino ainda não é pleno, porque isso acontecerá num outro momento. Mas ele já começou. O reino já começou. Então, os valores do reino de Deus, eles são importantes para agora na nossa vida. Não é algo para depois, é algo para a gente viver agora. E se a gente vive a nossa vida aguardando a punição do outro, se a gente vive a nossa vida fazendo comparações a todo... Tem gente que se desgasta e não percebe o quanto já se desgastou porque vive em função do que está acontecendo na vida do outro. Quando eu me preocupo com o outro no sentido de ajudá-lo, o evangelho está acontecendo. Esse é o natural daquele que acolhe a boa semente do evangelho no seu coração. Ele vai dar esse fruto de se preocupar com as pessoas. Como é que está o pastor Itamar? Como é que está o Anselmo? Como é que está o Drauzio? Não é? A gente tem a gente valoriza no evangelho saber como as pessoas estão e aquilo que a gente pode fazer para ajudá-las, no sentido de ser útil, de ser um canal de bênçãos. Mas quando a gente quer a punição, isso vai corroendo, vai dilacerando o nosso coração. Tira isso da cabeça. Para o teu sábado ser feliz, para a tua vida ser uma bênção, tira isso do coração. E existe mais uma coisa aqui que é muito fácil aos meus olhos de enxergar e eu queria transmitir para você. Você acha que houve injustiça porque os que trabalharam menos ganharam a mesma coisa? Para já, eles não ganharam a mesma coisa. Eu desafio você a perceber que aquele que trabalhou mais tempo desfrutou. Essa é a palavra. Ele desfrutou da alegria daquele trabalho, daquela empreitada, de se sentir útil mais tempo. A gente até costuma dizer, né, é um adágio popular,
que tempo é dinheiro, não é? Eles passaram mais tempo ocupados. Aqueles que ficaram desocupados, eles tiveram menos oportunidade de passar tempo. E eu quero te dar um exemplo, para ficar muito claro. Se eu amo alguém, não é? Eu amo a Daniele. Se eu estou, não é, com ela já há 20 anos, imagina que alguém dissesse assim: ah, mas eu tive, eu recebi, né? Se eu criticasse que alguém recebesse a mesma coisa, no caso, eu a conheci com 19 anos, então ela teve na companhia, morando com os pais, 19 anos. E aí eu dissesse assim: poxa, mas eles ficaram menos tempo e vão ganhar a mesma coisa? Eu ganhei mais, porque eu pude passar mais tempo com a pessoa amada. Viver a obra do Senhor não é um fardo, não é um sacrifício, é uma bênção. Então, se uma pessoa, por exemplo, ler mais a Bíblia do que outra, orar mais, ela não tem que ser mais abençoada que outra, porque ao ler a Bíblia, ao orar, ela está passando mais tempo com Deus, e isso já é a própria bênção, já é o próprio milagre. O problema é que o ego faz a gente se achar não apenas melhor do que os outros, mas diferente dos outros. A gente acha que o outro é um outro mundo, quando na verdade nós somos chamados a sermos diante do nosso Senhor uma família. Quando eu falo de Jesus para alguém que ainda não o conhece, para alguém que ainda não tem experiências com ele, eu não preciso me preocupar se essa pessoa a seguir será mais abençoada ou não do que eu, porque uma pessoa ser abençoada não tira a minha bênção. Precisamos tomar muito cuidado com o nosso ego, porque ele fica gritando em nós que, se por acaso dermos, sairemos perdendo. Você não perde quando doa, você não perde quando entrega, você não perde quando você é generoso, porque você está ligado à fonte de águas vivas. Se você me pede um copo d'água e eu estou diante de uma fonte, a ação de dar um copo d'água não debita, não diminui a fonte. A fonte não vai deixar de ser fonte. E eu e você não deixaremos de nos beneficiar da fonte se estivermos junto a ela. A nossa alegria precisa ser estarmos perto da fonte, que é o Senhor Jesus. Aliás, ele chega a dizer que rios de águas vivas fluiriam do coração, né, do interior daqueles que crescem. Você crê? Então tem um rio fluindo. Para que se preocupar? A gente fica, olha ali, o outro trocou de carro, não é? E ele é contraventor, ele é corrupto. E aí a gente se preocupa, se ocupa de algo que nos faz perder tempo de estarmos desfrutando da glória do Senhor. Não quero ficar estabelecendo aqui, não é, uma avaliação de como Deus tem que lidar com o amor dele sobre a vida das pessoas. Já fulano não fez nada e é abençoado, eu estou na igreja no domingo, estou na igreja no sábado, eu estou na igreja todo dia, eu estou... Não, mas isso não é sacrifício. Quando o Senhor nos chama para essa obra, para esse trabalhar espiritual, Ele está nos chamando para algo que é muito abençoado. Alguém está aqui, acha que está se sacrificando? Alguém que está nos ouvindo hoje acha que está fazendo algo pelo que deva receber de Deus, ou está sendo uma bênção? Porque se não for uma bênção, não precisamos aqui estar. É uma alegria para a gente. É uma alegria. Eu poderia estar dormindo, você poderia estar dormindo, mas não é ruim a sensação quando você acorda e aí depois de dormir a mais, você pensa assim, poxa, perdi o dia, né? Poderia ter aproveitado mais, poderia ter feito tanta coisa. Eu conheço pessoas que não estão acordadas agora porque simplesmente tomam remédios fortíssimos e não conseguem se manter acordados.
mas dariam tudo para estar aqui com a gente. Pessoas com quem eu tenho contato todos os dias, né, de ligar, de procurar. Pessoas que tomam remédios e vivem uma vida tão triste porque não têm a mesma disponibilidade que nós podemos dar para desfrutarmos da bênção do Senhor. Você me ouve nessa manhã, que eu e você possamos desfrutar da bênção do Senhor nesse sábado, dia do Senhor, muito abençoado, e a gente não faça disso um problema, um sacrifício estar com Deus, porque na verdade a nossa maior alegria é passar tempo na presença do Senhor. A nossa maior alegria deve ser ver a bênção de Deus sobre a vida de todos, sem distinção. Vamos orar, Pai. Colocamos esse sábado na Tua presença, queremos dedicá-lo a Ti, consagrando o nosso coração, a nossa vida. Ó Pai, que a gente não viva a vida fazendo comparações com outras pessoas, que o nosso olhar para o outro seja apenas para abençoá-lo, para ser um alvo da nossa generosidade. Ó Deus, que a gente não procure a punição das pessoas, que não haja em nós nenhum tipo de contabilidade sobre como o Senhor deve manifestar a sua glória na vida de quem quer que seja. Mas que o nosso coração, Senhor, se aplique a estarmos perto de Ti, junto à fonte de águas vivas, que a gente possa ser como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas que dá seu fruto na estação própria, como a Tua palavra nos descreve no primeiro salmo da Bíblia. Nós assim oramos, Pai, para que esse sábado seja uma bênção e que trabalhar na Tua obra, fazer a Tua vontade, não seja para nós um sacrifício, mas seja a expressão grata da nossa alegria por aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário por cada um de nós. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Feliz sábado, Lúcia, feliz sábado, Daniele, feliz sábado, professor Pedro Guimarães, feliz sábado, Marli. Deus abençoe a vida do Emerson também, por quem nós estamos orando. Lourdes, feliz sábado. Pastor Itamar, feliz sábado para a Igreja Batista Jeruel, Rio das Ostras, para tua esposa, para sua família. Anselmo, querido, um beijão. Deus abençoe a família Drauzio. Deus abençoe Márcia, esposo, os filhos, né? Cássia, querida, feliz sábado, que Deus te abençoe muito. Ariane, Deus abençoe muito a sua casa, seu coração. Feliz sábado, Sandra, Regina. Feliz sábado, Tia Neuza. Feliz sábado, Sueli. Feliz sábado a todos vocês que vão assistir depois, não é? A Poli. Deus abençoe aí o Vitor, a Lígia, a Alessandra. Todos aqueles que vão assistir depois através do link, que tenhamos um sábado muito abençoado e o que fizermos, a gente não fique tentando, Deus, quanto eu vou ganhar por isso que eu vou fazer para Ti? Não, que a gente faça como um ato de gratidão, que a gente entregue o nosso melhor para Deus, crendo que não há felicidade maior do que podermos servir a Jesus Cristo. Eu amo vocês. Um beijão.